Sabe aquela mentira clássica que a gente escuta o tempo todo no mundo corporativo e, tipo, até na vida pessoal mesmo? A ideia de que se uma pessoa faz algo de um jeito excepcionalmente bem, com muita competência técnica, então ela deveria fazer essa mesma coisa umas 10 horas por dia. Nossa, sim, todos os dias da semana, de preferência. Exato. É o famoso mito do especialista incansável. E olha, isso é uma herança super direta daquela mentalidade antiga de linha de montagem, sabe? A lógica é meio implacável e fria. É tipo, se essa engrenagem específica aperta o parafuso com perfeição, então mantenha ela apertando esse parafuso na velocidade máxima. Até o motor inteiro derreter por superaquecimento, né? Exatamente, até a pessoa não aguentar mais. Só que, bom, o ser humano não funciona com óleo e engrenagens. E a nossa missão nessa imersão profunda de hoje é justamente desconstruir essa visão super arcaica de produtividade. A gente precisa mudar essa lente. Total. E para isso, a gente vai mergulhar nas pesquisas do Alex Lingley, lá da Capfinity, sobre o que ele chama de perfil de pontos fortes. A ideia aqui é entender por que ser excelente em uma tarefa não significa nem de longe que essa tarefa faz bem para quem está ali executando. Pois é. O modelo do Lingley, ele quebra totalmente aquele paradigma tradicional das avaliações que o RH costuma fazer, porque ele adiciona uma métrica que geralmente é invisível. A energia. Isso, porque normalmente as empresas só olham para competência pura. Elas perguntam, tipo, o fulano sabe fazer isso bem? E pronto. Mas o Lingley cruza essa competência com a energia, ou seja, qual é o custo interno de fazer essa atividade. O pedágio emocional da coisa. Perfeito. A tarefa devolve vitalidade para a pessoa ou ela drena completamente a disposição? E tipo, para quem está ouvindo a gente visualizar como isso funciona na prática, a gente precisa abandonar aquela velha visão binária que a gente aprendeu na escola. Aquela coisa de ponto forte contra ponto fraco. Essa mesma. Porque o comportamento humano opera em 3 dimensões que são bem mais complexas que isso. Com certeza. O modelo avalia qualquer ação através de 3 eixos. O primeiro é o desempenho. É habilidade pura, sabe? A pessoa entrega um resultado bom. Certo, o básico. O segundo eixo é a frequência. Com que regularidade essa habilidade é exigida e usada no dia a dia da pessoa. E o terceiro eixo, que é a grande virada de chave de todo esse estudo, é a energia. Executar essa tarefa traz entusiasmo, deixa a pessoa num estado de fluxo ou suga a vontade de viver de quem está fazendo. Certo, vamos desvendar isso. É como se as nossas habilidades fossem eletrodomésticos espalhados por uma casa. Adoro essa analogia. Pensa assim, alguns desses aparelhos funcionam com perfeição e, tipo, eles têm uma bateria solar própria. Então, eles vão recarregando a energia da casa enquanto estão ali ligados e trabalhando. Fantástico. E os outros? Pois é. Aí a gente tem aqueles aparelhos mais antiquados que até fazem o trabalho direito, mas eles precisam ser ligados direto na tomada. Quando você liga a chave, eles sugam absolutamente toda a energia do quarteirão e fazem até a luz da sala piscar, sabe? Nossa, faz muito sentido. Ambos realizam um trabalho, mas o custo operacional invisível é gigante. E o que é fascinante aqui é que a gente não tem só um tipo de eletrodoméstico na cabeça. Como assim? A pesquisa categoriza essas ações em 5 famílias distintas, porque, a complexidade humana precisa de várias frentes. Tem a família do ser, que é a nossa essência, como a gente se porta no mundo, envolve coisas tipo coragem, autenticidade. Legal. E as outras? Tem a família do pensar, que é a nossa capacidade analítica, atenção aos detalhes, visão estratégica. Tem a do comunicar, que é como a gente transmite conhecimento, seja falando num palco ou explicando algo super complexo de um jeito simples. Entendi. Tem a família do relacionar, onde entra a empatia, a construção de pontes entre as pessoas. E, por fim, a família do motivar, que é o nosso motor interno para agir, aquela resiliência para levantar depois de um tombo. Caramba! E mapear como essas forças estão distribuídas por essas 5 famílias é o que revela onde estão os verdadeiros buracos no nosso perfil, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem, várias forças na família do pensar, mas quase nenhuma na do relacionar. E isso explica muitos dos atritos dela no dia a dia do escritório. Mas eu acho que o pulo do gato mesmo é quando a gente cruza os 3 eixos que você mencionou antes com isso tudo.
O cruzamento de desempenho, frequência e energia gera 4 quadrantes. Isso. As forças realizadas, as não realizadas, os comportamentos aprendidos e as fraquezas. E se a gente quer descobrir o potencial oculto de uma equipe, o lugar mais intrigante para começar não é olhando para o que a galera já faz bem todo dia. O tesouro real está escondido no quadrante das forças não realizadas. O tesouro escondido. É um nome ótimo. Esse quadrante abriga aquelas ações em que a pessoa tem um alto desempenho e que geram uma energia interna gigante. Mas que, por algum motivo, são raramente utilizadas. A frequência é baixíssima. E a estratégia oficial do material para esse quadrante é maximizar. Maximizar. A ideia é apreciar essas forças, ter elas em mente e tentar aproveitar quando surgir a oportunidade. Começar devagar, porque a pessoa não tem costume, e ir praticando gradualmente. Até observar colegas que usam essa mesma força como uma força real para aprender com eles. E do fácil para o desafiador. Mas, olha, eu tenho uma dúvida bem prática sobre isso. Manda. Como é possível alguém ser genuinamente incrível em algo que quase nunca faz? Parece um contrassenso, sabe? Será que são talentos naturais que acabam sendo abafados por descrições de cargos muito engessadas? Você acertou na mosca. O buraco é bem mais embaixo. Não é que a pessoa não saiba fazer, é que o ambiente de trabalho moderno segue a gente para esses talentos. As descrições de cargos são caixinhas muito rígidas. Tipo um roteiro fechado. Exato. Uma pessoa pode ter uma habilidade brilhante de mediação, de resolver conflitos, mas se ela foi contratada só para programar código no fundo da sala, essa força de mediação fica adormecida. E a pessoa não esquece como se faz. Não esquece. E usar isso ia deixar ela super energizada. Mas a oportunidade no ambiente simplesmente não existe. É um desperdício colossal de energia, né? Mas aí me vem um cenário oposto na cabeça. Digamos que a pessoa descobre essa força, começa a usar, vira a estrela do departamento e todo mundo aplaude. Certo. Só que um belo dia, ela acorda e percebe que perdeu totalmente a vontade de fazer aquilo. A tarefa perdeu a graça. O que aconteceu com a energia? Nossa, isso leva a gente direto para o conceito mais perigoso desse modelo todo. Os comportamentos aprendidos. Ah, zona de perigo. É o fenômeno de quando uma força se esgota ou quando uma fraqueza foi tão treinada que ficou boa, mas virou um dreno. O desempenho é alto, a frequência é alta, mas a energia se tornou negativa. É a armadilha da competência. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque eu fico imaginando que usar uma força em excesso é como colocar a sua música favorita de todos os tempos como som do alarme do celular para acordar todo dia às 5 da manhã. Ah, excelente comparação. Na primeira semana é maravilhoso. Mas com o passar dos meses, de tanto ser forçado a ouvir aquilo no susto, a simples batida inicial da música já te dá repulsa. Você passa a odiar a sua música favorita. E o mais assustador é que essa transição de força para comportamento aprendido acontece de um jeito muito silencioso. A pessoa vira especialista em planilhas por pura necessidade, entrega tudo perfeito, e aí o que o chefe faz? Dá mais planilhas para ela. Claro. A competência cavou a própria cova. O resultado é incrível para a empresa, mas a pessoa sente a alma saindo do corpo a cada célula do Excel que ela preenche. Por isso, a regra de ouro aqui é moderar. Moderar como? Na prática. O texto sugere intercalar essas tarefas de alta drenagem com atividades que energizam. Você tem que usar outras ferramentas da sua caixa ou então delegar, sempre que possível. Gerenciar energia é vital. Às vezes, dar uma caminhada ou tomar um expresso ajuda, mas no macro você precisa auditar isso. Para não deixar a música favorita virar pesadelo, a gente tem que aprender a dominar intencionalmente o que a gente faz de melhor, né? Exatamente. E isso nos leva à gestão ativa das forças realizadas. Que são aquelas habilidades executadas com excelência, usadas o tempo todo e que ainda por cima geram energia. E as mesmas ferramentas no piloto automático, mas alinhar elas de forma estratégica com seus objetivos futuros. Tipo, conseguir uma promoção. Entendi. Tem que ter intenção. Muita intenção. O material até ensina uma prática muito legal chamada reflexão das 3 bênçãos. Ao fim de um projeto, você não pergunta só o que deu certo,
mas se pergunta, tipo, como as minhas forças específicas contribuíram para isso dar certo? Mapear o motivo do sucesso. Isso. E o ponto alto desse domínio é a combinação de forças. Imagina uma pessoa combinando a persuasão com a habilidade de escutar e criar relacionamentos. Para quê, por exemplo? Para convencer chefes de vários departamentos a adotar um sistema novo. Em vez de só empurrar a ideia, ela ouve, aprofunda a relação e usa a persuasão na medida certa. Genial. Mas tem um alerta muito sério contra o uso exagerado. Ser persuasivo no trabalho é ótimo. Mas usar essa mesma força de persuasão argumentativa na fila da lanchonete para convencer alguém a trocar um sanduíche de atum por um misto quente? É um pouquinho inadequado. É totalmente fora de contexto, né? Mas e se o misto quente for realmente incrível? Vai que vale a pena a negociação? Ah, olha as ideias. Tô brincando. Mas falando sério, será que a gente não acaba usando as nossas melhores habilidades fora de contexto simplesmente por pura inércia mental? Tipo, se a minha melhor ferramenta é um martelo, eu vou dar martelada tem parafuso. Faz muito sentido o que você falou. É por isso que a intenção é tão crucial. O cérebro quer economizar energia, então ele vai no que é fácil. Mas a gente precisa escolher quais ferramentas tirar da caixa a cada dia. Sabe fazer. Ah, as inevitáveis fraquezas. Pois é. E é aqui que entra a verdadeira inteligência do modelo no trato com o que a gente faz mal e que suga a nossa energia. Qual é o plano de ação aqui? A regra é minimizar. E a primeira ação que eles sugerem é sobre vulnerabilidade. É exaltar aquele alívio de ser autêntico e declarar numa boa, num ambiente seguro, tipo, olha, eu não sou bom nisso. Tirar o peso das costas, de ter que fingir que sabe. Exato. Em vez de esconder as falhas, a recomendação é fazer o job crafting, que é basicamente a adaptação do trabalho. Job crafting. E como isso funciona na vida real? Tem aquele exemplo do milho no material, né? Tem sim, e é muito ilustrativo. Era um casal que precisava congelar, 2 alqueires de milho para o inverno. É um trabalho super repetitivo, focado em processos e detalhes. 2 coisas que eram fraquezas para eles. Isso. Se eles tentassem focar nos detalhes, eles iam falhar, iam se frustrar e brigar. Então, o que eles fizeram? Eles reestruturaram a tarefa inteira, baseada numa força que ambos tinham, o senso competitivo mútuo. Transformaram num jogo. Eles tornaram a tarefa super divertida, só mudando a lente. Minimizaram a fraqueza inserindo uma força. E quando a gente leva isso para o mundo corporativo, o caso da HP na Costa Rica é chocante. Nossa, esse caso é a prova definitiva do modelo. Para quem está nos ouvindo, imagina um call center lidando com escalonamentos técnicos super complexos de clientes do Canadá e dos Estados Unidos. Pessoal ligando furioso. Nível de estresse nas alturas. Total. E o caos era porque tinham 10 pessoas fazendo absolutamente todo o processo, desde acalmar o cliente até resolver o bug no sistema. O que gerava um acúmulo horrível de chamados e uma satisfação baixíssima da equipe, porque, pensa comigo, a mesma pessoa tinha que ter um perfil de empatia enorme e logo depois um perfil super analítico. É pedir para a pessoa ser 2 coisas completamente diferentes ao mesmo tempo. Sim, e aí o gerente lá, usando o perfil de forças, teve uma sacada brilhante. Ele dividiu o time em 3 papéis focados. Como ele fez essa divisão? Primeiro ele pegou a galera da linha de frente, o pessoal do relacionamento, eles só falavam com os clientes, acalmavam todo mundo. O segundo grupo virou a solução técnica, os bastidores, eles ficavam só no sistema, sem atender telefone. E o terceiro grupo eram os finalizadores detalhistas, que checavam se tudo estava certo e encerravam o chamado. E o resultado foi absurdo, né? Em uns 60 dias, todo aquele atraso monstro sumiu. Sumiu, a satisfação subiu demais e a energia da equipe melhorou drasticamente. É incrível. É como se, em vez de ficar forçando um peixe a subir na árvore e dar um treinamento inútil de escalada para ele, a gente simplesmente construísse um aquário no andar de cima. Essa é a melhor analogia que a gente poderia usar hoje. E se conectarmos isso ao quadro geral, o grande objetivo não é buscar excelência individual em todas as áreas possíveis. Não tem que ser bom em tudo. Não. A meta é colaborar para compensar as fraquezas uns dos outros. Treinar uma fraqueza deve ser sempre, sempre, o último recurso. Só para não atrapalhar o fluxo básico, né? Isso.
apenas para atingir o nível do bom o bastante, aquele requisito mínimo da função. E toda essa análise leva a gente para a grande conclusão sobre como a nossa energia e as nossas forças não são pedras imóveis cravadas no chão. São elementos totalmente orgânicos. O modelo do Linley é super dinâmico. As nossas forças flutuam de acordo com o nosso nível de cansaço e a nossa prática diária. Então, o que tudo isso significa para a gente? A grande lição para quem está com a gente hoje é a importância de auditar constantemente o próprio desgaste no dia a dia. Fazer essa checagem interna. Isso. Compreender que, às vezes, aquela exaustão brutal de sexta-feira não é necessariamente por excesso de trabalho. Pode muito bem ser um excesso de comportamentos aprendidos sugando a sua bateria. Perfeito. E eu acho que a gente pode fechar com uma reflexão que vai até um pouco além do texto original, mas que encaixa perfeitamente. Manda. Se o nosso perfil de forças é dinâmico e pode mudar através da observação, da nossa exaustão ou até de um treinamento específico, será que essa personalidade profissional que a gente considera tão fixa, tão imutável, é apenas o resultado temporário do ambiente em que a gente está inserido agora? Caramba. Pois é. Se o ambiente mudar drasticamente amanhã, se as regras do jogo mudarem, quem são os gênios ocultos que todos nós poderemos nos tornar? Fica aí o questionamento para martelar na cabeça uma baita reflexão sobre o que a gente tem deixado guardado na gaveta só porque o cargo atual não exige. Que a gente consiga investigar melhor a nossa própria energia. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente em mais essa imersão profunda e a gente se encontra na próxima. Até lá!